Olá! Hoje a gente vai explorar um tema delicado, mas muito importante: as formas sutis com que a depressão pode alterar o nosso mundo interior. O foco aqui é entender como ela, sabe, vai reescrevendo silenciosamente os nossos pensamentos. E olha, essa frase é a chave de tudo. A depressão não chega anunciando, não faz barulho. Pelo contrário, muitas vezes ela se instala em silêncio, de um jeito quase imperceptível no comecinho. Então, vamos focar um pouco em como essa chegada, a natureza da depressão é justamente essa, sabe? Insidiosa. E o primeiro campo de batalha dela é a mente, são os padrões de pensamento. Exatamente. É como um hóspede que não foi convidado e que, de repente, começa a reorganizar os móveis da nossa casa interna. No início, a mudança é sutil, mas aos poucos, a paisagem inteira dos pensamentos se transforma. Agora, o ponto central é entender como a depressão funciona como um filtro, sabe? Uma lente que distorce a realidade. Vamos ver como isso afeta três áreas que são fundamentais no nosso jeito de pensar. O aqui e o agora é o primeiro a ser atingido. A realidade do dia a dia, as tarefas, os momentos, tudo começa a ser visto através dessa lente meio embaçada, turva. E a consequência disso é profunda. A pessoa começa a acreditar que está ficando fraca e incapaz. Mas a verdade é outra. Ela está exausta pelo esforço mental invisível que a depressão impõe. E o impacto vai ainda mais fundo. A depressão não afeta só o presente, não. Ela viaja para o passado e meio que reescreve a forma como as memórias são sentidas. Essa citação aqui, ela captura o mecanismo perfeitamente. A memória fica seletiva. A mente começa a filtrar só o que deu errado, o que faltou, o que doeu. E com isso, vai se criando uma narrativa de vida que parece ser só negativa. E por fim, o terceiro pilar do pensamento: a visão de futuro. A depressão interfere diretamente na capacidade de conseguir projetar qualquer resultado positivo. E é muito importante entender isso aqui. Não se trata de uma ausência real de futuro, mas sim de um sintoma. O cérebro fica tão sobrecarregado que ele, literalmente, não tem a energia bioquímica para construir uma imagem de esperança. Agora, vamos abordar o que o texto original descreve como o aspecto talvez mais cruel desse impacto da depressão nos nossos pensamentos. Essa é a grande mentira da depressão. Ela cria uma bolha de isolamento, sussurrando que essa experiência é única e que ninguém mais no mundo poderia entender. E essa ilusão de solidão é o que muitas vezes impede que a pessoa peça ajuda. E agora a gente chega no ponto de virada da nossa análise. Este é o momento de reenquadrar tudo que a gente viu até agora com a ideia mais poderosa para combater essa distorção que a depressão causa. Esse contraste é fundamental. A depressão diz: o que você pensa é a realidade. Mas a verdade libertadora é que esses pensamentos são sintomas. Assim como a febre é um sintoma de uma infecção. É crucial entender isso. Os pensamentos depressivos não são um reflexo do caráter ou da força de alguém. São sinais, são indicadores biológicos de um cérebro que está operando sobre um estresse imenso. Por isso, em vez de interpretar esses sintomas como um motivo para se sentir culpado, a gente pode começar a vê-los como um mapa. Eles apontam para o que é necessário: apoio, descanso, estrutura e, acima de tudo, autocompaixão. Depois de entender tudo isso, como é que se começa a trilhar o caminho de volta? O material de origem sugere uma ação bem simples, mas fundamental. Um ponto de partida para a gente recuperar o terreno. Só por um instante. Vamos fazer isso. Inspire. 1, 2, 3. Segure e solte o ar devagar. É uma ferramenta que está sempre à mão para ancorar a mente no presente. Um pequeno, mas poderoso ato de regulação. E essa é uma afirmação direta e muito importante. A experiência da depressão pode fazer uma pessoa se sentir fundamentalmente falha. Mas é crucial lembrar que a doença não define o valor de ninguém. Isso aqui reconhece a natureza invisível da batalha. Lutar contra os próprios pensamentos é um esforço imenso, e validar essa luta é um passo muito importante para a autocompaixão. Essa citação finaliza a ideia de um jeito muito poderoso. Os pensamentos podem ser influenciados, podem ser distorcidos, mas o destino, o caminho a seguir, ainda é uma escolha que pode ser retomada, passo a passo. Depois de tudo isso, a questão que fica é essa, né? Se a escuridão parece tão densa, como é que a clareza e a esperança podem voltar a surgir? E a resposta conecta tudo. A recuperação está ligada a dar ao cérebro o que ele precisa para funcionar de novo: descanso, ajuda e o próprio ato de respirar. É um processo, um passo de cada vez, até que a luz retorne.